Nos últimos episódios, vimos como a lei da atração foi libertada de dogmas religiosos e como Emma Curtis Hopkins, a professora dos professores, espalhou as sementes do novo pensamento por toda a América. Ela formou os líderes ou os pensadores, aqueles que construiriam os alicerces filosóficos do movimento. Mas enquanto a teoria era discutida em salas de estudo e igrejas, uma mulher extraordinária decidiu que era hora de levar todo esse poder para a vida real, para o dia a dia das pessoas comuns. Ela não queria ser vista como uma líder espiritual, nem criar sistemas complexos de pensamento. Seu objetivo era muito mais direto e, talvez por isso, muito mais revolucionário. Ela queria simplesmente ser entendida. O nome dela era Florence Scovel Shinn, e sua história é a prova de que as ideias mais poderosas são aquelas que podemos usar. Florence nasceu em 1871, numa família tradicional da Nova Jersey. Desde cedo, ela mostrava um espírito livre e uma paixão pela arte. Contrariando as expectativas da época para uma mulher de sua classe social, ela decidiu seguir carreira como ilustradora. Mudou-se para Filadélfia para estudar na Academia de Belas Artes da Pensilvânia, um ambiente vibrante onde conheceu seu futuro marido, o pintor Everett Shinn. Juntos, eles se mudaram para Nova York, o coração pulsante da cultura americana. A vida de Florence em Nova York era imersa em arte e teatro. Ela ilustrava livros e revistas, enquanto seu marido se tornava um nome conhecido no mundo da pintura. Parecia uma vida de sucesso, mas por dentro, Florence sentia que algo maior a esperava. Ela frequentava círculos de estudo do novo pensamento, absorvendo as ideias de mestres como Emma Curtis Hopkins, mas sentia que a mensagem ainda era muito abstrata, faltava algo. A grande virada em sua vida veio com o divórcio. Naquela época, a separação era um estigma social, especialmente para uma mulher. Muitos veriam isso como um fim, uma derrota, mas para Florence foi o começo de tudo. Livre das convenções sociais e com a necessidade de se reinventar, ela mergulhou de cabeça nos princípios que vinha estudando. Ela não apenas lia sobre a lei da atração, ela começou a vivê-la, a testá-la em sua própria vida. Ela usava afirmações, visualizações e, principalmente, a sua fé inabalável para transformar sua realidade. E as pessoas ao seu redor começaram a notar sua transformação. Viu-se rodeada de amigos e conhecidos que vinham pedir seus conselhos. Eles não queriam teoria, queriam saber o que ela fazia para ter uma vida tão cheia de propósito e alegria, mesmo depois de uma grande dificuldade. Foi assim que, quase por acaso, Florence começou a dar palestras. Suas reuniões não aconteciam em grandes auditórios, mas em sua própria casa, de forma íntima e pessoal. Ela não falava com a linguagem de um filósofo, mas com a simplicidade de uma amiga que compartilha um segredo. Ela contava histórias, suas próprias e as de seus alunos. Histórias de como uma afirmação simples mudou o rumo de um negócio, de como a fé abriu portas que pareciam fechadas para sempre, de como jogar o jogo da vida com as regras certas poderia levar qualquer um à vitória. Sua linguagem era direta, cheia de metáforas do cotidiano, usando a Bíblia não como um texto religioso dogmático, mas como um grande livro de metafísica e psicologia. Para Florence, Deus não era uma figura distante, mas sim a inteligência infinita dentro de cada um de nós,
pronta para atender aos nossos desejos, desde que soubéssemos como pedir. Em 1925, sentindo que sua mensagem precisava alcançar mais pessoas, Florence decidiu reunir seus ensinamentos em um livro. Ela escreveu O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, mas nenhuma editora quis publicá-lo. Acharam um estilo muito simples, muito direto, diferente de tudo que existia. Inabalável, Florence usou seu próprio dinheiro e publicou o livro por conta própria. O sucesso não foi imediato, mas cresceu de forma orgânica no boca. As pessoas compravam, aplicavam os ensinamentos, viam os resultados e contavam para os amigos. O livro era um manual prático. Nele, Florence ensinava que a vida é um jogo e, para ganhar, precisamos entender suas regras. A regra principal é a lei da atração, ou como ela gostava de chamar, a lei da oferta e da procura. O que você emana com seus pensamentos, palavras e sentimentos, você atrai de volta. Simples assim. Sua genialidade foi traduzir um conceito profundo em ações práticas. Ela foi a mulher que tirou a lei da atração das nuvens da filosofia e a colocou em nossas mãos. Para entendermos a profundidade dos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, precisamos ir além das histórias que já conhecemos e mergulhar em quem ela realmente era. Muitas pessoas imaginam uma figura acadêmica ou religiosa, mas a verdade é muito mais fascinante. Florence não era teóloga, não era pastora, nem mesmo uma estudiosa formal de filosofia. A sua essência, a sua alma, era a de uma artista. No coração pulsante de Nova York, no início do século XX, Florence vivia imersa em um mundo de criatividade. Ela era uma ilustradora de sucesso, uma pintora talentosa, e seu círculo social era composto por atores, músicos, escritores e sonhadores. Eram exatamente essas pessoas, artistas brilhantes e cheios de potencial, que começaram a procurá-la. Eles chegavam ao seu estúdio não apenas para admirar sua arte, mas para buscar ajuda. Eles eram talentosos, sim, mas muitos estavam quebrados por dentro, confusos, perdidos, dominados pelo medo do fracasso e pela ansiedade da vida na cidade grande. Eles vinham a Florence buscando uma luz, uma direção, e o que ela oferecia era algo radicalmente diferente do que se encontrava nas igrejas ou nas universidades da época. Florence não entregava sermões complexos ou teorias difíceis de digerir. Ela não pedia para que eles estudassem textos antigos ou debatessem conceitos abstratos. O que ela oferecia era simples, direto e poderoso. Frases, palavras curtas, fáceis de lembrar, desenhadas para serem repetidas até se tornarem parte da consciência. Ela dizia que a palavra falada tem o poder de organizar a mente. Imagine a mente como um quarto bagunçado, cheio de pensamentos caóticos e medos. As affirmations, segundo Florence, eram como arrumar esse quarto, colocando cada coisa em seu lugar, criando ordem e clareza. E uma vez que a mente está organizada, algo mágico acontece. Caminhos que antes eram invisíveis começam a se abrir. Oportunidades que pareciam inexistentes surgem de repente, enquanto outros mestres espirituais da sua época se concentravam em ensinar grandes conceitos e filosofias. A genialidade de Florence estava na aplicação imediata. Ela não queria que seus alunos apenas entendessem a lei espiritual. Ela queria que eles a usassem, aqui e agora, para transformar suas vidas. Era um método prático, quase como uma ferramenta que você poderia carregar no bolso. Ela ensinava que a fé não era um sentimento passivo, mas uma ação, uma
declaração ao afirmar: Deus é meu suprimento inesgotável e grandes somas de dinheiro chegam a mim agora. Sob a graça de maneiras perfeitas, a pessoa não estava apenas desejando, ela estava alinhando sua própria vibração com a vibração da abundância. Estava ordenando ao seu subconsciente que aceitasse essa nova realidade. Essa abordagem, nascida no meio artístico de Nova York, ressoou profundamente com aquelas almas criativas. Eles que trabalhavam com a expressão entendiam intuitivamente o poder da palavra, da forma, da cor. Florence simplesmente pegou esse princípio e o aplicou à vida em si. Ela mostrou que cada um de nós é o artista da nossa própria realidade. E as palavras que escolhemos são os pincéis e as tintas que usamos para pintar nosso destino. Essa transição da arte visual para a arte de viver foi o que tornou Florence Scovel Shinn uma figura tão única e duradoura. Ela não ensinava de um pedestal, mas do mesmo nível de seus alunos. Ela compartilhava o que funcionava para ela, de forma simples e honesta. E foi essa simplicidade, essa praticidade que transformou a vida de incontáveis pessoas e continua a nos inspirar até hoje a pegar o pincel da nossa própria palavra e criar a obra-prima que desejamos. Enquanto os pioneiros do novo pensamento construíam as fundações, uma mulher estava prestes a erguer uma ponte diretamente para o coração das pessoas comuns. Seu nome era Florence Scovel Shinn, e sua abordagem mudaria tudo. Ela não veio para repetir teorias complexas ou para debater filosofia. Florence tinha uma convicção simples, mas revolucionária. A vida não responde ao esforço, responde à convicção. Para ela, a chave não estava em longas sessões de visualização ou em pedidos vagos ao universo. A chave era um comando interno, uma declaração firme feita com a emoção certa. Era sobre reprogramar a mente subconsciente para aceitar uma nova realidade. Florence ensinava que, ao repetir as frases certas no estado emocional correto, você não estava apenas desejando, você estava reorganizando as oportunidades ao seu redor. Era como sintonizar um rádio. A música já está no ar, mas você precisa girar o botão para a frequência exata para ouvi-la. Suas afirmações eram diretas, poderosas e cheias de autoridade. Frases como: existe um suprimento infinito para mim, e ele chega agora sob a graça, de maneiras perfeitas. Ou então, aquilo que é meu por direito divino não pode ser perdido nem tirado de mim. Perceba a diferença fundamental. Não era um pedido de ajuda, era uma declaração de fato. Ela pegou os princípios profundos do novo pensamento e os traduziu para a linguagem do dia a dia. Foi essa simplicidade que fez suas ideias funcionarem de forma tão espetacular. Florence não buscava palcos ou grandes congregações. Ela começou a escrever pequenos livros, impressos por conta própria, que circulavam discretamente entre amigos e alunos. No início, era um segredo bem guardado nos círculos artísticos de Nova York, mas um segredo tão poderoso não poderia ficar escondido por muito tempo. Seus livros, como O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, começaram a explodir. As histórias eram inacreditáveis e, ainda assim, verdadeiras. Artistas que não conseguiam trabalho de repente assinavam contratos importantes. Atores que viviam na miséria encontravam papéis que mudavam suas carreiras. Pessoas comuns, sobrecarregadas por dívidas e problemas, de repente viam suas vidas se transformarem completamente.
O sucesso de Florence não foi construído com marketing ou publicidade, foi construído com resultados. Ela não precisou de um grande palco, de uma igreja ou de um império de autoajuda. Seu legado foi construído nas salas de estar, nos estúdios de arte e nos corações de pessoas que, pela primeira vez, sentiram que tinham o poder de comandar suas próprias vidas. Florence provou que a verdadeira transformação não vem de fora, mas de uma mudança silenciosa e poderosa que acontece por dentro. Ela deu às pessoas não apenas esperança, mas uma ferramenta prática e direta para reivindicar a vida que sempre souberam que mereciam. Essa abordagem direta, quase como uma ordem dada ao próprio destino, é o que vamos explorar a seguir. Como essas simples palavras, carregadas de convicção, podem realmente reescrever o roteiro da nossa realidade. Se você já se sentiu frustrado com técnicas que não funcionam, a simplicidade de Florence pode ser a resposta que você estava procurando. Continue conosco para descobrir como aplicar esse poder em sua própria vida. Florence Scovel Shinn nunca afirmou ter criado a lei da atração. E, de fato, ela não o fez. Mas o que ela realizou foi algo talvez ainda mais decisivo. Florence pegou conceitos complexos e espirituais do novo pensamento e os transformou em práticas diárias, em ferramentas que qualquer pessoa poderia usar. Foi através dela que a filosofia se tornou acessível. Ela introduziu as afirmações positivas como as conhecemos, frases curtas e poderosas que podiam ser repetidas para reprogramar a mente. Florence usou uma linguagem simples, direta e cheia de otimismo, algo que ressoou profundamente com o público da sua época, especialmente durante os tempos difíceis da Grande Depressão. Ela não falava de teorias abstratas, falava sobre o jogo da vida e como jogá-lo para ganhar. Seus livros eram guias práticos, cheios de histórias reais de pessoas que transformaram suas vidas aplicando seus ensinamentos. Pessoas que encontraram empregos, saúde, amor e prosperidade, simplesmente mudando sua forma de pensar e falar. Florence ensinou que nossas palavras têm um poder imenso, que cada afirmação é como uma semente plantada no subconsciente. Ela mostrou que a fé não precisava ser um conceito distante, mas uma convicção ativa, uma expectativa confiante no bem. Tudo o que você vê hoje, desde os livros de autoajuda mais vendidos, até os vídeos curtos, com afirmações que viralizam nas redes sociais. Tudo isso carrega um pedaço do legado de Florence. Ela foi a ponte entre a filosofia do século XIX e a cultura pop de desenvolvimento pessoal do século XXI. Ela democratizou a ideia de que você pode criar sua própria realidade. Sua influência é tão onipresente que muitas vezes nem percebemos sua origem. Ela está nas frases motivacionais, nos métodos de visualização e na crença de que o universo está sempre ouvindo. Mas a jornada para entender a manifestação não parou com a linguagem popular de Florence. Enquanto ela traduzia a espiritualidade para o dia a dia, outro personagem dessa história estava tentando fazer algo ainda mais radical. Ele queria transformar a manifestação em uma fórmula quase científica, um método exato e infalível. E o mais curioso é que ele fracassou miseravelmente várias vezes antes de alcançar o sucesso e escrever um livro que, um século depois, se tornaria a principal inspiração para o fenômeno global O Segredo. No próximo episódio, vamos mergulhar na vida
de Wallace Wattles, vamos conhecer o homem que enfrentou a falência, a pobreza e a dúvida, mas que perseverou para criar o que ele chamou de a ciência de ficar rico. Sua história é uma lição poderosa sobre resiliência e sobre como a lei da atração quase se transformou em matemática. Se você quer descobrir como ele fez isso e desvendar os segredos do próximo capítulo desta saga, não se esqueça de deixar o seu like agora mesmo e comentar "Quero" para garantir o episódio. 5. A história de Wallace Wattles vai mudar a forma como você enxerga o poder da sua mente. Inscreva-se para não perder